Senhor deputado Sérgio Aguiar, que ora preside a sessão, eu queria, nesse 14 de abril, levar algumas reflexões à sociedade cearense sobre uma chaga que permanece no Brasil ao longo de séculos, que é a violência no campo. Amanhã será lançado mais uma edição do relatório sobre conflitos no campo da Comissão Pastoral da Terra. No dia 17, completam-se 20 anos do massacre de Eldorado de Carajás. Veja, estamos em pleno século XXI, a 7ª economia do mundo, mas até hoje, camponeses e camponesas, indígenas, quilombolas, povo mais pobre, excluído, que vive do seu trabalho Renato, no campo, quando for possível a parte, deputada Raquel. Ele é massacrado. Eu queria ocupar a tribuna desta casa em memória daqueles que tombaram na luta pela terra, pelo direito de trabalhar, pelo direito de produzir. Nesses 5 séculos de Brasil, uma coisa não muda, é a violência do poder econômico, do poder instituído, a violência que, na verdade, nos leva ao atraso. Já dizia o grande Caio Prado, o Brasil é a síntese do pior do moderno com o pior do atraso, com o pior do arcaico. E essa síntese do pior do moderno com o pior do arcaico se materializa na violência do campo. Digo isso porque ano passado e amanhã a Comissão Pastoral da Terra fará ver ao Brasil essa vergonha. 50 camponeses e camponesas, indígenas e quilombolas, gente que precisa da terra para viver e trabalhar, foram assassinados. Em 2016, alongando essa vergonha que recai sobre a história do Brasil, mais conflitos no campo. Tivemos, recentemente, a morte de 2 trabalhadores sem terra no Paraná, numa ação absolutamente ilegal da Polícia do Paraná, articulada com proprietários do Paraná, que se notabiliza como um dos estados mais violentos no campo no Brasil. Já dizia, inclusive, o relatório da CPMI da Terra. Tanto, o passado e o presente se unem nessa teia de vergonha e de violência. Assim, deputados, eu requeriria, sobretudo, a atenção de vossas excelências para esta realidade. Nós nunca seremos uma democracia enquanto aqueles que querem permanecer nas suas terras, terras de povos tradicionais, como são as terras quilombolas, as terras indígenas, terras para os trabalhadores mais pobres poderem plantar, produzir as suas vidas, elas não lhes forem garantidas. No meio da incompetência governamental, do desprezo governamental, de um governo que foi absolutamente cruel com a reforma agrária, que foi este governo. Recentemente, Dilma anunciou a desapropriação de não mais que 50 mil hectares. Ela conseguiu ser pior do que Fernando Henrique em matéria de reforma agrária. Conseguiu ser muito pior do que Fernando Henrique em matéria de reforma agrária. Portanto, quando não há segurança jurídica, não se garante a reforma agrária, o que acontece? Explode a violência. Por outro lado,
o antigo latifúndio agora se transmuta em agronegócio. E a fronteira do agronegócio ela se expande. Se expande com benefício governamental. Se expande porque a economia brasileira transforma o país numa grande fazenda para exportação de commodities, para exportação de ferro, para exportação de soja, para exportação de produtos que, para serem produzidos, tem que avançar sobre terras tradicionais. Portanto, de um lado, você vai ter a agricultura familiar, camponesa, os povos tradicionais querendo sobreviver, querendo trabalhar, querendo produzir seu alimento e a sua dignidade. Do outro lado, você vai ter exatamente a expansão subsidiada pelo poder público do grande latifúndio, da monocultura, que hoje se veste de agronegócio. Esmagados nessa dualidade econômica estão os camponeses, estão as camponesas, os trabalhadores rurais sem terra, os deserdados da terra. É por isso que ano passado morreram 50 pessoas assassinadas. É por isso que 2 sem terra foram assassinados agora no Paraná. É por isso que o cacique Babau, Tupinambá, na Bahia, mais uma vez foi preso. É por isso que o nosso companheiro, Henrique Prat, teve fratura exposta em razão de um tiro na perna, desferido nesse conflito lá no Paraná, foi hospitalizado, algemado, e, obviamente, a sua prisão era indevida. O próprio delegado disse que não havia a menor condição de manter aquele trabalhador preso, e o juiz agora decreta a sua prisão domiciliar num ato absolutamente injustificável de criminalização do conflito social. O que me espanta é a incapacidade do Brasil fazer uma leitura mais larga de si mesmo. Conflitos no campo marcam 5 séculos. 5 séculos de conflitos no campo. 5 séculos em que a violência é utilizada para deter a democratização do acesso à terra. 5 séculos em que a função social da propriedade, garantia constitucional de 1988, não é realizada. Séculos em que grilaram-se terras, em que o poder público subsidiou o monopólio da terra, constituindo o latifúndio. E 5 séculos de muitos conflitos. Dia 17, 20 anos de Eldorado dos Carajás. A vergonha de um passado que continua presente entre nós. Nesse mesmo ano, de 2016 agora, nem chegamos à sua metade e mais conflitos. Conflitos no Maranhão, com quilombolas, conflitos com indígenas no Mato Grosso do Sul, conflitos com lideranças camponesas na Paraíba, inclusive, deputada Raquel, um vereador do seu partido, do PT, foi assassinado na Paraíba por causa de conflitos de terra, assassinatos no Paraná, criminalização de lideranças indígenas como o cacique Babau. Portanto, veja, para quem estuda um pouco de criminologia, e não precisa ser estudioso da criminologia para compreender que o dispositivo penal ele é mais célere e ele é seletivo quando, sobretudo, ele quer silenciar aqueles que se levantam contra históricas injustiças de um país que, de forma desidiosa, despreza a necessidade de fazer reforma agrária. Tem milhares, nesse exato momento, de famílias querendo produzir embaixo da lona preta. Ao contrário de atender a esse clamor histórico dos deserdados da terra, o INCRA serve de moeda de troca nessa teia perversa da politicagem brasileira e se perde na sua burocracia.
se perde na sua ineficiência, na sua incapacidade de desenvolver. Não por causa dos seus trabalhadores, mas por causa, sobretudo, de ter virado ele próprio moeda de troca. A própria nota da CPT, dos movimentos sociais do campo, trazem isso. Idem para a demarcação de terras indígenas, idem para a titulação de terras quilombola. Em pleno século XXI, o Brasil não cumpriu tarefas minimamente democráticas do século XVIII, do século XIX. Mais uma vez, eu repito, o vaticínio de Caio Prado. Nós somos a síntese do pior do moderno com o pior do arcaico. O poder hoje, que quer ter muito dinheiro, ele não se envergonha de fazer uso da violência quando assim quer. Portanto, amanhã, quando a CPT lançar o seu relatório de conflitos no campo, onde serão apresentados dados da Comissão Pastoral da Terra, assim como outras pastorais da Igreja Católica que lidam com a questão do campo, isso é para a gente se envergonhar como sociedade. Tem sangue derramado porque nós não fomos capazes de garantir a esses trabalhadores a sua libertação, que seria o acesso à terra. Eles são escravizados de um outro jeito. É a escravidão da pobreza e do monopólio da terra, do monopólio do agronegócio. Na segunda-feira, no domingo, quando se completam 20 anos do massacre de Eldorado de Carajás, eu sei que boa parte do Brasil vai estar, e eu também, absorto pela votação do impeachment. Nós temos que pensar quais são os rumos que esse país vai ter também no campo. O Brasil de 20 anos atrás, que fez o massacre de Eldorado de Carajás, lá no Pará, ele continua muito parecido com o Brasil de hoje. Lamentavelmente, matando lideranças camponesas, indígenas, quilombola, criminalizando movimentos de trabalhadores do campo e da cidade. Porque essa violência, ela não se circunscreve só aos militantes, aos movimentos sociais do campo. Recentemente, Guilherme Boulos, coordenador nacional do MTST, também foi alvo de uma ameaça de criminalização. Quando o conflito social e político tem que ser levado à justiça criminal, é porque não houve capacidade, sobretudo do poder público, de liderar na política a resolução do conflito. É por isso, então, que se criminalizam lideranças e deixam na impunidade aqueles e aquelas responsáveis pelas mortes, sobretudo pelas mortes no campo. Deputada Raquel, eu ouço a parte de Vossa Excelência. Deputado Renato, eu quero me somar aqui a Vossa Excelência, né, no seu pronunciamento, que hoje lembra os 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás, né? Quero aqui também apresentar a minha indignação, o meu repúdio em relação à violência no campo, né? E que esses 20 anos, né, nós possamos fazer essa reflexão de que essa ainda é uma realidade, infelizmente, né? E agora, recentemente, nós tivemos aí a morte de dois sem terra. A morte de dois e vários feridos, inclusive o companheiro Henrique Prat, que teve o seu fêmur, teve fratura exposta em razão de um tiro e foi preso algemado, foi hospitalizado algemado, e depois que o delegado disse que ele não tinha a menor condição de estar preso, foi decretada sua prisão domiciliar. Continua criminalizado, mas veja só, foi vítima de uma violência e ele é preso pela violência a qual foi vítima. E Vossa Excelência, lembrando aqui também que o Paraná, né, um dos estados mais violentos em relação à questão da violência no campo, e lembrando, né, que o massacre de Eldorado dos Carajás, né, os sem terras que estavam lutando por terra, foram fazer uma marcha numa BR e a polícia foi orientada para que desobstruísse a BR, né, ali no Pará,
e houve esse massacre, os sem terras foram mortos a queima-roupa, né? E é algo assim que a gente não pode esquecer, né? Isso, esse triste episódio da nossa história, para que a gente cada vez mais reafirme a questão da problemática, do enfrentamento à problemática na violência no campo, e também que a gente possa lutar para que haja mais reforma agrária, que sejam assegurados mais direitos, né, para aqueles que estão no campo, que querem permanecer no campo, querem produzir e com isso podem alimentar a nossa população. Então, aqui o nosso repúdio à violência no campo e nosso total apoio, me solidarizo com Vossa Excelência, e nosso total apoio aos avanços que deve ter a reforma agrária no nosso país. Obrigado, deputada. O tempo se esvai. Eu concluo lembrando, portanto, que amanhã, do lançamento da CPT, do relatório de conflitos no campo, dos 20 anos da passagem de Eldorado do Carajás, lembrar que o nosso passado ainda é presente. Isso é triste para um país que é a 7ª economia do mundo. Ser uma economia que não consegue minimamente democratizar o acesso à terra, o acesso à água, o acesso dessas populações mais pobres, trabalhadores camponeses, indígenas e quilombolas, a possibilidade de viverem a sua vida de forma digna. Portanto, toda a solidariedade, todo o apoio do nosso mandato, da nossa expressão aqui como frente de esquerda, aqueles e aquelas que fazem a luta pela reforma agrária. Nós não seremos uma democracia contemporânea do século XXI se nós não nos livrarmos dos grilhões do passado. Nós não podemos ser o país em que o pior do moderno se junta ao pior do arcaico. Todo apoio à reforma agrária popular.